Oiê, saudades? Não, mas eu voltei. Olha só, hein? Gente, antes de mais nada, eu quero fazer aquele convitinho básico para vocês passarem lá no EO às 16 horas na quarta-feira. Olha só, hoje a gente vai falar sobre geopolítica. Nós vamos retomar um pouquinho os conceitinhos que eu mandei para vocês em dois vídeos na semana passada, tá bom? E tudo em cima do livro didático. Hoje eu mando para vocês o PDF do livro que a gente trabalha em sala para facilitar também um pouquinho a vida de vocês. Eu estou procurando aí alternativas, mesmo que à distância, para fazer isso fluir. Então, se você tem dificuldade, se você tem alguma dúvida, chega na professora na quarta-feira, hein? Então vamos começar, pessoas, falando aí de neocolonialismo. Para entender o neocolonialismo, a gente precisa fazer aqui um parêntese a respeito da Revolução Industrial. Aqui é a segunda fase, hein? Porque havia uma necessidade muito grande por fontes de matéria-primas, mão de obra, novos mercados, fontes energéticas, tudo aquilo que a Europa precisava e ela não conseguia suprir sozinha. Esse é o contexto para o surgimento, então, do neocolonialismo. A ideia é o quê? Pim! Acende a lâmpada, né? Se voltar para a África e a Ásia. E como a América já havia sido colonizada lá atrás, né? Então surge aí um neocolonialismo, agora com foco na África e na Ásia. Lembrando que durante o colonialismo da América, a África entra, mas aí oferecendo a mão de obra escrava, certinho? Como é que a gente vai entender isso aí? A partir da Conferência de Berlim. O que foi a Conferência de Berlim? Ela ocorreu em 1884 e 1885. Esse evento histórico, ele representa aí a maneira com que o continente africano foi dividido. Então, a pedido de Portugal, Otto Bismarck organizou a conferência em Berlim, lá na Alemanha, para poder organizar como seria dividido o continente africano para resolver aquelas demandas que nós falamos que haviam por conta da industrialização. E aí reuniram Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Portugal, Itália, Holanda, para poder fazer essa divisão. Um fato interessante que aconteceu foi a proposta de Portugal. Olha qual era a ideia. Como ela já ocupava Angola e Moçambique, a ideia é que ela estendesse os seus domínios entre os dois territórios, assim, como está aqui, ó, que ficou conhecido como o mapa cor-de-rosa. É claro que essa proposta foi vetada, a Inglaterra não aceitou e isso não foi adiante, certinho? E qual que era a justificativa para que eles ocupassem o continente africano? Falava-se em missão civilizatória, cristianismo e levar à África as benesses da civilização. Olha que fofo, gente, quanta bondade, né? Esse era o objetivo, só que no fundo a gente sabe qual que era, né, gente? Era para rolar ali uma intensa exploração do continente africano. É importante a gente lembrar que Estados Unidos também participou da Conferência de Berlim, mas enviando escravos para a Libéria. Como é que ficou a divisão aí do continente africano? Esqueceram das tribos, dos reinos, do povo que vivia ali. E eles dividiram o continente como bem quiseram, levando em consideração a cartografia, então compassos e réguas, latitudes e longitudes para dividir isso aí, e esquece quem está vivendo, né? Foi assim que foi dividido o continente africano. E é claro que esse também é um dos motivos de haver tanto conflito assim nesse continente. A outra coisa importante é que tanto o rio Congo como o rio Níger, eles não poderiam ser colonizados, porque ficou definido que esses rios seriam para transporte e comunicação, tá bom? No livro de vocês tem um poema, que é um poema imperialista, que retrata muito bem essas questões que nós falamos aqui. Ele é chamado de O Fardo do Homem Branco, que foi feito por Kipling, que era um aristocrata que vivia na Índia Britânica.
em Bombaim. E aí é bem interessante porque ele acaba utilizando de uma forma muito branda para levantar essas questões. Então, observem o poema O Fardo do Homem Branco. Tomai o fardo do homem branco, envia teus melhores filhos. Vão, condenem seus filhos ao exílio, para servirem aos seus cativos, para esperar com arreios, com agitadores e selváticos, seus cativos, servos obstinados, metade demônio, metade criança. Tomai o fardo do homem branco, as guerras selvagens pela paz, enche a boca dos famintos e proclama das doenças o cessar. E quando seu objetivo estiver perto, o fim que todos procuram, olha a indolência e a loucura pagã, levando sua esperança ao chão. Então, uma poesia de Kipling. E aqui nós temos uma charge que vai satirizar um pouco essa questão do fardo, né, do homem branco. Então, essas pedras aí representando todos os obstáculos que eles vão ter que superar. Então, a superstição, a ignorância, a opressão, né, a selvageria, porque o cristianismo e os ideais deles, que eram os corretos, então estavam ali para levar a civilização para o continente africano e para o continente asiático também, certinho? É importante a gente lembrar que pensamentos como esses, lembrando, pessoas, que essas ideias eram fundamentadas através do darwinismo social e do racismo científico que surgiu na época. Agora nós vamos falar de como se deu o processo de descolonização do continente africano. Primeiramente, os movimentos emancipacionistas e nacionalistas, devido à opressão vivida pelos africanos nas mãos dos estrangeiros. O segundo aspecto é a crise econômica devido à Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que os países europeus tiveram uma dificuldade muito grande para reconstruir os seus países. Havia também uma consciência anti-imperialista que surgiu após a Segunda Guerra Mundial pelas nações europeias. Uma pressão dos Estados Unidos e União Soviética, porque aqui já inicia-se o contexto da Guerra Fria, e a ideia era o quê? Fazer com que os países que foram se tornando independentes, que eles tomassem partido a respeito dos Estados Unidos ou da União Soviética. Lembra das áreas de influência? Aquela guerra sem enfrentamento, mas eles procuravam apoiadores nos outros países. A África ficava dentro desse contexto aí, nesse cenário. Certinho? Procurando aliados para o seu bloco. E a criação da ONU, porque através da ONU nós temos aí as relações de amizade. Havia uma noção de respeito ao princípio da igualdade e do direito dos povos e também em relação à sua autodeterminação. Então esses são os principais fatores para a descolonização. Esses foram os principais aspectos da descolonização. Agora vamos falar sobre os conflitos geopolíticos do continente africano. Antes, eu gostaria que vocês atentassem a essa questão aqui. Na segunda metade do século XX, nós temos conflitos eclodindo por todo o continente africano, por conta da questão da herança colonial, dos conflitos tribais e do enfrentamento ideológico devido à Guerra Fria. No século XXI, há uma redução desses conflitos, mas eles ainda existem. Falar de desempenho econômico, de processo de democratização, é muito complicado ainda, diante de toda essa relação conflituosa que ainda existe no continente africano. Para retratar um pouco isso, aqui nesse slide nós temos alguns encartes de filmes como sugestões para vocês, caso vocês queiram conhecer e entender um pouquinho aí dessa dinâmica do continente africano. Sudão do Norte e Sudão do Sul, ou Sudão do Norte contra o Sudão do Sul. O Sudão é uma das áreas mais instáveis do planeta. Para a gente entender todos esses conflitos históricos que aconteceram, é importante citar que em 1950 o Sudão consegue sua independência da Inglaterra. A maior parte da população é composta por um grupo islâmico e uma outra por cristãos animistas. O que são os cristãos animistas? Que acredita que os elementos da natureza têm alma, que seriam divindades. Olha só, 50% da população é composta por árabes e núbios.
E a outra parte composta por minorias. Quando a gente fala de minorias, imaginem um lugar com 50 grupos étnicos, sendo que eles falam 100 idiomas diferentes. Muita coisa, não é? Como é que a tensão começou aí nessa região? O governo adotou o Sharia, que é uma lei de direito islâmica, e a galera do sul, que é cristã, não gostou. E vai surgir um grupo chamado MPLS, que é o Movimento Popular de Libertação do Sudão, que era um grupo anti-islâmico, socialista e que pregava a pluralidade religiosa. Então esse grupo estava ali lutando contra o Sharia. Dentro dessa composição desse grupo, surgiu um grupo armado mais radical, que é chamado de EPLS. E aí já estava o problemão. Começa uma guerra civil do norte contra o sul. Por mais que lá no século XX nós tivéssemos um grupo marxista tentando dividir o país ao meio, havia também a galera do norte que tinha uma proximidade muito grande com a Al-Qaeda e com Osama Bin Laden. E aí vocês já sabem como é que fica a questão dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, as milícias cristãs sempre atacavam as aldeias muçulmanas e o governo propositalmente acabava isolando os grupos cristãos. Esse isolamento era muito complicado porque deixava a população na miséria, sem acesso aos recursos e, para piorar, ocorreu secas e estiagens muito severas nesse período aí no Sudão. Estava instaurada uma crise humanitária. O resultado foram 2 milhões de mortes e 6 milhões de refugiados. Somando esses dois números, nós temos aí 25% da população do Sudão. Toda essa história representa 20 anos de guerra civil. E foi acordado um plebiscito após 6 anos desse acordo. Ficou decidido o seguinte: cada grupo com seu exército e com seu governo. Quando ocorreu o plebiscito, 99% da população sudanesa apoiou a independência. E esse acordo de paz foi selado principalmente porque eles encontraram no Sudão petróleo. Mas aí nós temos uma tensão, porque 85% do petróleo foi encontrado no Sudão do Sul, enquanto que os oleodutos, em sua maioria, ficam no Sudão do Norte. Vocês pensam que a história acabou? Não, na verdade ela ainda não teve fim. Por quê, galera? Porque existem conflitos agora no Sudão do Sul. E isso começou por conta do presidente e do vice-presidente. Porque um era da etnia Dinka e a outra era da etnia Nuer. E aí começa novamente toda a confusão. Então, em meio a toda essa diversidade étnica e esses novos conflitos, existem inúmeros assassinatos, estupros de meninas, milhões de refugiados. Isso está muito longe de resolver e é um conflito armado seríssimo no Sudão do Sul, o que faz com que essa área seja uma das áreas mais instáveis do mundo e com crise humanitária ainda. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de Darfur. Então vamos falar de Darfur. O que acontece aqui? Nós temos conflitos aí desde 2003. Darfur é essa regiãozinha aqui, na parte oeste do Sudão, certo? Para vocês terem uma ideia, 3 mil pessoas já foram mortas. E nós temos aí 2,7 milhões de pessoas que abandonaram Darfur e estão refugiadas em Chad. Chad está aqui, ó, desse ladinho. O que acontece? Existe uma resistência ainda à imposição do Sharia, que é aquela lei de direito islâmica que nós já tínhamos falado anteriormente. Darfur responde através de 2 grupos. Nós temos aqui o Movimento de Justiça e Igualdade, que é o MJJ, e o ELS, que é o Exército de Libertação Sudanesa. Então, esse pessoal continua combatendo essa política islâmica. O líder político, Omar al-Bashir, responde de uma maneira muito cruel. Ele comanda ataques aéreos e ainda apoia uma milícia, que são os janjaweeds, são homens armados a cavalo, trazendo esse caos enorme aí para a população. No meio dessa confusão toda, ocorre o referendo, que nós já tínhamos dito, onde o Sudão do Sul se separa do Sudão do Norte e ainda continua todo o problema em Darfur. Para vocês terem uma ideia,
Omar al-Bashir, ele foi condenado já por 2 vezes internacionalmente pela questão do genocídio em Darfur. Agora, em 2019, essa história começou a desenrolar. Por quê? Porque ele foi deposto. E nós temos aí um conselho militar que vai ficar 2 anos no poder até que haja, de fato, as eleições e resolva toda essa questão de transição. O Sudão é um dos 25 países mais pobres do mundo. E daí dá para entender um pouquinho de todo esse impacto geopolítico que ocorre aí nessa região. Então, observem os dados aqui do Sudão. É uma área de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, que é mais ou menos o tamanho da Argentina. Existem aí 40 milhões de pessoas. Na verdade, eu fiz uma pesquisa, hoje já é 41, tá? 41 milhões de habitantes, que equivale à população da Espanha. Em Khartoum, nós temos em média 4 milhões de habitantes, que é a capital. Se nós pegarmos o PIB de todo o Sudão, o PIB dele é de 49 bilhões de dólares. Gente, isso corresponde a 4% do PIB brasileiro. Puxando lá agora para Darfur. Darfur tem 440 mil quilômetros quadrados, 6 milhões de habitantes. Desses 6 milhões, 4,7 milhões estão sendo impactados, ou seja, afetados pela guerra. E nós temos quase metade da população se refugiando em Chad. Para lembrar um pouquinho da diversidade étnica, é bom falar, né, que existem aproximadamente 37 tribos nessa região. É isso aí, as informações de Darfur. Vamos partir para a Somália. Somália. A Somália é um país que está localizado nessa área do continente africano que é conhecido como o Chifre da África. Em sua história recente, ela foi colonizada pela Inglaterra ao norte e pelos italianos a oeste. O processo de descolonização se deu em 1960, mas aí a gente já sabe que essa galera vai cair no contexto da Guerra Fria. Quem vai assumir o poder é Mohamed Shia Barre. E aí ele instaura um sistema socialista. Aparentemente, a população somália era unificada, mas parece que a liga dessa união era o ódio ao sistema. Quando Mohamed Shia Barre é deposto, 20 clãs não conseguem entrar em acordo em relação ao governo da Somália. E aí você vai falar assim, 20 clãs, né, professor? É claro, é étnico. Não é, gente. Por mais que pareça, a Somália é um dos países na África que tem a maior unidade étnico-linguística. Sim, majoritariamente, a população é somali. Existe uma pequena minoria que são os árabes. Mas diante de tudo isso, a Somália vai entrar numa guerra civil que vai durar 20 anos. E em 2004, eles selam um acordo de paz. E criam um governo que vai obedecer à composição e à proporcionalidade das tribos. Uau, então tá resolvido, né, professora? A questão dos clãs. Não, porque esse governo tem que ser instalado no Quênia por conta de todo o caos. O governo não consegue assumir, porque aquela minoria árabe não deixa. Essa minoria é conhecida como Al-Shabaab e também está ligada à Al-Qaeda. Então eles tentam impor o Sharia e conseguem nas áreas que têm o domínio deles. E a Somália sofre muito com tempestades de gafanhoto, com secas, com os atentados terroristas que acontecem ali. Para vocês terem uma noção, 75% dos atentados terroristas que acontecem no mundo estão aí na Somália. Tenso, muito tenso. E para piorar, as tropas estadunidenses que estão presentes no país vão ser retiradas em parte por conta dos gastos que representam aí a essa superpotência. Outros aspectos impactantes da Somália é a fome. 3 milhões de somalis estão em estado crítico em relação a isso. Existem muitas epidemias, o país sofre muito, as crianças bastante. É uma das regiões mais pobres do mundo e que necessita de atenção. Galera, nós vamos ficar por aqui para o vídeo não ficar comprido demais. Mando para vocês a segunda parte dos conflitos, tá bom? Cola aí na Dona Geografia e tem mais atividade para vocês agora do livro. Vai um PDF bem legal para vocês fazerem atividade e para ter um material de consulta e leitura, tá bom? Espero vocês no EO. Beijo!